Fala galera, e aí como vocês estão, garotinhos? Vamos falar muito hoje do que rolou na semana, os jogos do Corinthians, o mercado da bola, enfim, o jogo do final de semana, Corinthians e Flamengo. O Corinthians acabou que não conseguiu ganhar no meio de semana agora, na quinta-feira contra a Chapecoense, um empate ali, meio xoxo. Mas vamos falar muito o que rolou e posso estar por dentro aí do portal dos Corinthians, as notícias, Arthur Cabral, quem sabe no Corinthians. Então vambora, se você quer estar acompanhando meu conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para estar me ajudando aqui e para eu estar ajudando vocês também com todos os vídeos aqui sobre o Timão, vai Corinthians. Bom galera, vamos começar falando da quinta-feira, a partida de quinta-feira, que o vídeo acabou não saindo. Então já vamos fazer um resumo aí do que rolou. O Corinthians jogou quinta-feira contra a Chapecoense e acabou que não foi muito bem na partida. O Dorival optou por colocar um time misto. E nisso que eu bato na tecla que o Dorival acaba que ele se precipita muito nas escolhas, acaba querendo preservar uma partida lá mais pra frente e acaba fazendo uma aposta. Você pode pensar, você pode fazer uma aposta que pode acabar vencendo e apostas também que pode acabar perdendo, prejudicando seu trabalho. Então o Dorival optou por preservar agora contra a Chapecoense, que acabou empatando em 0 a 0 com algumas voltas também, né, de Alberto, Caio César, que voltou no jogo passado também. E a volta do Alberto acrescenta muito ao time, mas também o Dorival não podia preservar. Mas a gente entende o estilo de trabalho do Dorival, principalmente quando está ali perto de começar as Copas. Ele preserva muitas Copas, então ele dá um olhar maior para as Copas, tanto na Libertadores, Copa do Brasil, que o Corinthians está nessas competições. E acaba, tipo, deixando o brasileiro não que de lado, mas, tipo, o que der para a gente fazer no brasileiro a gente vai fazer, conquistar os pontos ali, para também não ficar correndo aquele risco. E a partida contra a Chapecoense, lá no estádio da Chapecoense, lá em Chapecó, não foi uma partida muito assim. Se eu fosse o torcedor do Corinthians, se eu sou o torcedor do Corinthians e aconselhasse vocês a se perguntar assim, foi uma partida animadora? Minha cara já fala por si só. Não foi uma partida animadora, foi uma partida bem xuxa, tecnicamente, fisicamente, os jogadores muito abaixo, tanto do Corinthians quanto da Chapecoense. Tirar mais do Corinthians, que o Corinthians tem mais qualidade técnica, tem jogadores de mais qualidade, poderia dar um volume a mais na partida, mas não foi o que aconteceu na partida. O Corinthians teve chances, igual a Chapecoense também teve, acabou que não resultou em gol, terminou em 0 a 0 um empate, acabando conquistando o ponto e terminando na oitava colocação do brasileiro. Agora, o foco total agora que o Dorival, já que preservou a maioria dos jogadores titulares contra a Chapecoense, a tendência é que amanhã, no domingo, ele preserve ele volte com os titulares tanto o Memphis Depay, jogadores que são considerados peças fundamentais no time dele. Então, já que Dorival, você não conseguiu o que você queria contra a Chapecoense, não só contra a Chapecoense, mas nesses jogos, você tem que ir com força máxima, força total, não pode deixar esses pontos besta. O Corinthians já, se for parar pra pensar que o Corinthians já, 2 jogos que o Corinthians deixa de ganhar, tipo, fica naquele gostinho, tipo, de que eu não lembro os 2 jogos, mas o da Chapecoense agora foi um desses. Aquele gosto de foi um empate, mas poderia ter vencido, deixou escapar 2 pontos que faria falta, então é muito preocupante sim, ainda mais pro Campeonato Brasileiro, que é muito disputado. Eu sei que tem times piores, sempre vai ter nos campeonatos brasileiros do que esses clubes grandes que são dificilmente caem, mas tem que abrir o olho, não é assim, nunca é fácil um campeonato de Brasileirão, de Série A de alto nível. Então o Dorival tem que prestar atenção nisso e mesmo que preserve as Copas, mas também dá uma atenção maior pro brasileiro. E agora ele enfrenta no domingo na Neoquímica Arena o Flamengo. O Flamengo querendo essa revanche, né, da Supercopa.
Vai ser um jogo muito bom de assistir, espero, né? Um jogo movimentado, um jogo ali, lá e cá, das duas equipes. O Corinthians tem que buscar essa vitória, o Corinthians precisa voltar a vencer em casa, voltar a levar sua torcida magnífica no estádio, tipo, voltar, começar o jogo já pressionando, para a torcida já vir junto, pressionando o time adversário. O Corinthians nos últimos jogos em casa não consegue fazer isso, não vem conseguindo, vem deixando de ganhar pontos em casa por conta de detalhes ali a serem ajustados. E principalmente agora contra o Flamengo, o Corinthians não pode entrar como se fosse só um jogo de brasileiro, tem que entrar como se fosse uma final, precisa dos 3 pontos para não acabar ficando muito para trás. E o Dorival a tendência é que vá com o time todo titular, com o Cássio, ou com o Cássio, ó. Tô lembrando do Cássio, rapaziada. Mas vai com o Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu ali, não tem muita novidade. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Eu tenho uma opinião minha e cada um tem a sua, então eu já aproveito para falar para vocês que deixa aí no comentário isso que eu vou falar agora. Vocês preferem o Gabriel Paulista hoje, Gabriel Paulista de titular, ou o André Ramalho que vinha jogando titular ao lado do Gustavo Henrique, jogando bem demais, a melhor dupla do futebol brasileiro, uma das melhores. E eu sinto que o Gabriel Paulista ainda não engatou aquela sequência, tipo, daquele jogo que ele fez na Supercopa, na final da Supercopa contra o Flamengo. Eu sinto que ele ainda tá precisando fazer mais partidas igual aquela, sendo que o André Ramalho vinha jogando bem. E depois daquela final, aí o Gabriel Paulista acabou tomando a titularidade, o Dorival Júnior acabou optando por deixar ele no time titular e deixar o André Ramalho na reserva, mas pra mim, hoje eu deixaria o Gabriel Paulista na reserva e voltaria com o André Ramalho já, por que não? Os dois, ele e o Gustavo Henrique, vinha formando uma dupla impecável no Corinthians e depois daquela partida contra o Flamengo, dali acabou. E falando mais sobre a escalação, do meio pra frente deve ter André, Breno Bidon ali. Não sei se o Breno Bidon joga, pode jogar o Carrijo, pode jogar ali na primeira volância, a tendência que joga o Ranielli. Joga o Ranielli, sim. Ou o Alan também pode aparecer nesse time. Rodrigo Garra ali na. Pode aparecer o Rodrigo Garra ali na comandação do meio campo. Auxiliar o Alberto e o Memphis Depay. De resto, é isso. O Corinthians deve ir com força máxima para enfrentar o Flamengo em casa, precisando da vitória para subir mais, elevar o seu nível no Brasileirão, que está precisando muito, bastante. O Dorival parece que não está levando muito esse Brasileirão a sério e é preocupante, sim. Mas a tendência é que o time vai melhorando, ainda mais com a volta do Alberto, que fez uma falta enorme quando estava se recuperando de lesão. O time não conseguia, sentia que o time precisava daquele jogador que empurrava a bola para dentro, que fazia os gols, o famoso 9, aquele que falta em qualquer time do futebol brasileiro, do futebol mundial. Então, ainda bem, graças a Deus, Roberto, que você voltou e ajudará muito o time do Corinthians. Uma notícia que acabou saindo aí, que acabou saindo ainda mais nesse sábado, que eu venho acompanhando, é que o Arthur Cabral e os representantes do Botafogo vieram até o CT do Joaquim Grava, no Parque São Jorge, e a tendência é que houve uma negociação ali entre o staff do jogador e o Corinthians, e estão conversando ainda o que pode rolar ali nessa negociação. O Corinthians está interessado sim no Arthur Cabral, jogador do Botafogo, um goleador. Eu sei que no Botafogo ali, se for comparar, eu sei que ele não vem fazendo bons jogos ali no Botafogo, mas é um bom jogador. Quando o time estava bem, ele fazia os gols também. Se for comparar o time do Botafogo com o time do Corinthians, não tem nem comparação, com todo respeito ao Botafogo, mas hoje o time do Corinthians é melhor, tem jogadores de mais qualidade, jogadores que fazem a bola chegar no atacante. Então ali o Arthur Cabral passou um reserva do Roberto, tá de bom tamanho. A tendência é que esse negócio avance. Os representantes do jogador e do Botafogo também, para estar acompanhando essa negociação, vieram já a São Paulo, ao CT do Joaquim Grava.
para conversar também ali negociações, como rolaria essa negociação. A tendência também é que o Pedro Raul saia de empréstimo por o Vitória. A notícia que também acabou de sair essa semana é que ele saia. Só que o Corinthians só topa liberar ele pro Vitória ou pro Remo. O Remo também era o interessado, mas a tendência é que ele vá pro Vitória porque o Remo deu uma esfriadinha ali no interesse e o Vitória foi o único que afirmou ali a permanência no possível interesse. E o Corinthians só topa liberar se o clube, o Vitória, Esporte Clube Vitória, topar bancar os 100% do salário do jogador. Então, se o Vitória topar fechar esse empréstimo até final de 2026, topando 100% do salário do Pedro Raul vindo a vinda do Pedro Cabral, depois que o Pedro Raul tiver confirmado ali no Vitória, se confirmar essa negociação, o Corinthians levará essa negociação com o Arthur Cabral mais a sério, ainda mais que precisa ali urgente de um reserva por Alberto, não pode deixar essa vaga em aberto, mas a tendência é que dê tudo certo e o Arthur Cabral vire jogador do Corinthians em breve. Mas é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e comente aí também o que você acha dessa notícia do Arthur Cabral sendo jogador do Corinthians. É isso, até o próximo vídeo. Abraço.